Olá, essa é a última aula da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola, na LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e formada em Produção Cultural e em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral há mais de 15 anos, e atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Torres de Laura e da Cult Consult, onde eu presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais, trabalhei com algumas figuras importantes da cena brasileira, e nessa oficina o meu propósito foi justamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Bom, a oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos, jovens e adultos da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional com a pandemia do novo coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da rede municipal da cidade, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. Para a nossa última aula, vamos reforçar o tema tratado na aula anterior, que é o impacto do fazer teatral hoje. Mas nessa aula, a gente vai tentar entender o impacto do fazer teatral hoje na provocação sobre um novo olhar para o outro. Então, de que forma o teatro também é responsável por essa construção e reconstrução de um olhar para o outro? Bem, no atual contexto brasileiro de encenação, faz-se necessário estimular e refletir sobre a formação de coletivos com capacidade de reconhecer que toda unidade é tecida de modo precário. A partir da ideia e reconhecimento de que todo sujeito, todo indivíduo em coletividade está diretamente relacionado a um indivíduo outro, não há possibilidade de existência de coletivos homogêneos, nem mesmo dentro do próprio indivíduo. Assim sendo, tomando como referência o fazer teatral contemporâneo, como que a gente poderia estimular e sustentar a relação com a diversidade? Como nós podemos admitir as tensões de qualquer agrupamento de pessoas e forças heterogêneas, não afirmando a lei do mais forte? São essas perguntas que a gente pretende responder aqui, ou pretende pelo menos debater, pensar, trocar. Bom, até a virada do século XXI, percebemos a presença de uma cena sufocada por algo hierárquica e estruturalmente imposto. Ou seja, de uma cena interessada em dialogar com os seus pares muito próximos, inseridos em contextos sociais e culturais semelhantes entre si, o que levava a um resultado reflexivo, bastante circular,
e viciado por um único ponto de vista possível de análise. O principal desafio do teatro contemporâneo, do teatro de hoje, tem sido, então, quebrar essas hegemonias. Ao tratarmos da cena brasileira, a tendência natural é pensarmos em nomes, experiências, resultados que estão mais evidentes. Porém, nós podemos observar em outras camadas a profusão de trabalhos vigorosíssimos, interessados em ocupar os espaços culturais do país. Uma cena que pulsa, que é cheia de inteligência, cheia de criatividade, cheia de articulação intelectual, social e política. Sim, existe uma cena interessante, apreendida a olho nu. Mas nota-se também a insurgência de um outro campo de encenação, tão ou mais robusto, que apresenta uma enorme dificuldade de emergir para outras dimensões, porque ele está contido e reprimido pelas estruturas de poder. Então, enxergar a cena brasileira contemporânea e enxergar esse indivíduo outro em toda a sua profundidade, talvez seja afinar o nosso olhar para aquilo que não está imediatamente exposto. Ao fazermos esse movimento e esse esforço para nos relacionarmos com essa cena, nós nos vemos implicados na tentativa de quebrar estruturas tão pré-estabelecidas e automaticamente transformar o nosso olhar para o outro. Dos últimos 20 anos de teatro brasileiro, o que conseguimos observar, acompanhando um pouco o ritmo da sociedade, é uma certa politização, ou a tentativa de encontrar, por meio da linguagem artística, e especificamente da linguagem teatral, um campo de expressão para todas as questões que se fizeram explodir nesses últimos tempos. Isso pode ser chamado de micropolíticas. Desde 2010, mais fortemente a partir de 2013, o país vem passando por uma série de transformações e mudanças sociais e históricas, com uma abertura imensa para os processos de representatividade e para a consciência de uma atitude de reparação necessária e urgente. O diálogo com a política, ele está nas origens do teatro, por meio de conflitos estabelecidos em todos os tipos de situações, públicas e privadas. A presença de uma condição política do fazer teatral denuncia um determinado estado das coisas, tentando sugerir ao público uma observação da vida através de um olhar crítico. O teatro político, nas primeiras décadas do presente século, vem se renovando desde os anos 60. Hoje, não assume mais uma forma militante, panfletária, direta, mas estabelece nas experiências de aproximação e convivência com a diversidade novas maneiras de se fazer política. Assim, a gente pode observar emergir na sociedade uma série de expressões micropolíticas ligadas a grupos sociais que sofreram e ainda sofrem algum tipo de violência e desrespeito do ponto de vista histórico. Movimentos artísticos do teatro negro, dos teatros negros, do teatro LGBTQI+, surgiram com muita potência na última década, propondo um reposicionamento do olhar do indivíduo brasileiro sobre a nossa própria história. Um certo olhar crítico diante de tantas feridas estruturais ao longo do tempo.
ao não conseguirem provocar ressonância do ponto de vista institucional, da macropolítica, esses coletivos passaram a escavar um espaço da sociedade enquanto micropolítica. Esses grupos sociais encontraram nas linguagens artísticas um campo de expressão, ou um campo de institucionalização. Porque o teatro, especificamente, outras linguagens artísticas, são espaços de instituição. Assim, ao utilizar como meio a expressão artística, esses grupos conseguem encontrar na representação da macropolítica um espaço de expressão, um espaço de fala, de diálogo, de troca, de reflexão para todos os tipos de pares, do ponto de vista humano e também social. E talvez somente o campo artístico, com a sua capacidade de assimilar e, ao mesmo tempo, abrir espaço para toda e qualquer manifestação, pudesse acolher uma batalha como essa, proporcionando a reverberação de questões tão relevantes para outros ouvidos, para outras pessoas. O campo artístico encontra-se numa espécie de passagem, por apresentar uma margem um pouco mais flexível e indefinida em relação aos outros campos da sociedade. O campo artístico é condicionado por uma certa excepcionalidade, que sofre várias tentativas de bloqueio, enquadramento, apagamento, mas o campo artístico persiste, mantendo suas fronteiras sempre maleáveis. As artes constituem um campo de negociação entre as diferentes identidades e as forças da sociedade que necessitam de vazão, que precisam construir uma expressão através de uma linguagem. Sem o campo artístico, a sociedade se fecharia, bloqueando a respiração, a renovação, a dinamização do campo social, do campo da própria sociedade. É possível perceber, então, que na última década, alguns grupos brasileiros tomaram consciência do seu poder. Poder como voz, como afeto, como representatividade. Encontraram no teatro um campo de diálogo com as suas intenções, provocações, forças. No teatro existe a possibilidade de criação de uma linguagem com potência artística. Mas o desafio surge justamente nesse ponto. A partir do momento que a linguagem é estruturada, como criar alianças também para a execução de formas artísticas e para a transformação efetiva do olhar sobre o outro? O desafio consiste em falar não apenas para os seus, ou seja, não falar para os seus próprios pares, mas sim e principalmente para o outro. Nesse sentido, um filtro para a linguagem teatral deve ser estabelecido de forma que alianças sejam criadas e expandidas. E que os espetáculos de determinados coletivos não sejam encenados apenas para convertidos ou iniciados, mas para todos. A ampliação dos campos de percepção deve ser desenvolvida, de modo que o indivíduo, em toda a sua diversidade, seja capaz de compreender uma questão abordada, seja capaz de alterar as suas ações a partir dessa compreensão. E, para isso, dois sentimentos em forma de ação são fundamentais: o afeto e a empatia. Afeto como um conjunto de elementos percebidos e sentidos pelo artista, atribuídos a todos os colaboradores no espaço e no tempo da encenação. O teatro contemporâneo, o teatro de hoje, opera uma espécie de agenciamento coletivo de afetos,
com base na lógica voluntária ou involuntária das surpresas, emoções, choques. O artista contemporâneo é, então, um apresentador, um montador de afetos, que nascem na encenação e resvalam na relação com o espectador. Já o conceito de empatia, observado desde o teatro grego, é utilizado no teatro contemporâneo também no sentido de identificação. É a faculdade de se identificar com o outro, de se colocar no lugar do outro para sentir o que ele sente e tomar parte em seu sofrimento. O ator se identifica por empatia com uma personagem, quando há construção de personagem, mas também com uma situação dramática ou uma encenação em processo de construção. Já o espectador se identifica com a personagem significada pelo ator e com o universo artístico do espetáculo e a tudo que ele se refere. A identidade desempenha um papel fundamental no reconhecimento do outro. É importante, então, perguntarmos sempre a partir de quais perspectivas o espectador se identifica e se deixa prender ao personagem e ao próprio espetáculo. Então, o ideal é que grupos insurgentes ocupem os espaços culturais de tal forma que eles alcancem uma heterogeneidade de públicos e não se comuniquem apenas com uma determinada camada da sociedade. Talvez seja preciso buscar um discurso inscrito no real, de forma que o teatro aconteça para todos, ainda que encenado por grupos ou coletivos específicos. Pensar em formas teatrais que falem para todos os espectadores, na sua diversidade mais absoluta, parece ser uma questão complexa, mas é fundamental para que o teatro possa operar e conviver nos tempos atuais. É preciso acionar a potencialidade de um teatro que se desloque de seu próprio lugar de encenação, por exemplo, para espaços não convencionais, abrindo mão da hierarquia imposta pela arquitetura teatral, em muitos casos, desde que a distância entre artistas e público seja minimizada. Então, podemos compreender que o teatro é um espaço de imaginação política, mas também de imaginação potente, mas também de imaginação poética, mas também de imaginação sensível, onde questões e sintomas que representam grandes desafios no campo da sociedade brasileira podem ser experimentados, simbolizados, ressignificados de formas múltiplas, de formas diversas. E, ao serem significados, eles ganham reverberação no olhar para o outro. O teatro é, portanto, um lugar onde podemos nos imaginar enquanto sociedade. O teatro é coletivo, mas também é individual e subjetivo. E, certamente, ele deixa traços profundos em quem transita por ele, transformando suas escolhas afetivas, sociais, políticas e humanas. Bem, a nossa oficina chegou ao fim. Eu agradeço imensamente a todos que acompanharam as aulas, desde a primeira aula até a 12ª aula. Eu desejo que tenham gostado, desejo que a oficina tenha feito diferença na caminhada e na trajetória de vocês. Desejo que vocês tenham gostado tanto quanto eu de trocar a respeito desse panorama de ideias sobre a produção teatral e sobre o teatro na atualidade. Muito obrigada, beijo, beijo, beijo e até a próxima.